Gravando, presidente. Obrigado, Jailson. Então, bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 22 de setembro de 2022. Alerto a todos que essa sessão de julgamento está sendo gravada e a gravação ficará disponível no YouTube, no canal do TIT. Peço a todos também que, por favor, que mantenham o microfone no mudo enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos e microfonia. Esclareço que nós vamos, pela ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral e pedidos de preferência. Eu dou início formal à sessão, então, verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara no EPAT. Falta a confirmação de presença do Dr. Vinícius e da doutora Luciana, por favor. Eu estou tentando fazer a confirmação aqui, mas não está aparecendo nos meus processos. É no voto eletrônico lá, Dr. Vinícius. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Lá na mesma aba lá de cima que tem meus processos, do lado esquerdo tem o voto eletrônico. Peraí só um segundo. Sem problemas. Só um segundo aqui. Deixa eu ver se eu vou precisar reiniciar aqui. Porque não está... Exatamente. Se não estiver indo, vale a pena fechar todas as abas do navegador e Tá, eu começar vou de novo. fazer isso. Doutora Luciana, se tiver também qualquer dificuldade, é só chamar aqui que a gente pode tentar Na ajudar. semana passada deu tudo certinho. Deixa eu ver aqui. O EPAT está dando uma... Tá meio ruim essa semana mesmo. Eu participei de uma sessão na terça-feira da Superior, tava super ruim. Agora vai, vamos lá. Ah, agora sim. Agora apareceu. Não estava aparecendo. Vamos lá. Obrigado, doutor Vinícius. Falta apenas a doutora Luciana. Agora foi também. Então, todos confirmaram presença. Estão presentes, além de mim, o doutor Ítalo, o doutor Vinícius, que hoje está substituindo o doutor João Carlos Silag, já substituiu na semana passada, e a doutora Luciana, que hoje está substituindo o doutor João Marcelo. Está presente também a doutora Aline, da representação fiscal. Então, assim, eu dou início formal à sessão. E o primeiro processo com pedido de sustentação oral é o do auto de infração 4.110.600, do contribuinte Oncoprod, distribuidora de produtos hospitalares e oncológicos limitada. O pedido de sustentação oral é do Dr. Rafael do Nascimento, que já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. Rafael. E é um recurso misto de minha relatoria. Então, eu vou fazer a leitura, uma rápida leitura das acusações, e depois a gente passa para o Dr. Rafael. Então, o auto de infração, originalmente, ele foi lavrado em função de 4 infrações. A primeira é uma infração relativa ao pagamento do imposto, deixou de pagar ICMS no montante tal, nas datas e valores especificadas, decorrente da entrega de GIAs RPA com indicação do valor imposto a recolher em importâncias inferiores àquelas constantes no arquivo SPED fiscal, transmitido à base de dados dessa Cefaz e, consequentemente, escrituradas nos livros fiscais de registro de saídas e registro de apuração do ICMS, então destinados à apuração do imposto, conforme se comprova pelos documentos juntados. A infração 2 é uma infração relativa ao crédito do imposto, acreditou indevidamente nos valores e datas especificados,
correspondente ao total da diferença entre o imposto destacado das notas fiscais modelo 55, relativo a compras interestaduais de mercadorias emitidas pelas empresas fornecedoras abaixo identificadas e o efetivamente pago pelo estado de origem, Goiás, conforme se comprova pelos documentos anexos. O valor acima não foi anteriormente cobrado no estado de Goiás. Embora o ICMS tenha sido destacado nas notas fiscais, os remetentes são signatários de termos de acordo de regime especial, TARES, incentivo fiscal concedido à revelia do Conselho Nacional de Política Monetária, CONFAS, que concede crédito otorgado de ICMS em desacordo com o artigo 155 da Constituição Federal. Ele especifica todas essas empresas que são os emitentes. A acusação 3 também é uma infração relativa ao crédito do imposto, que acreditou-se devidamente ICMS no montante tal e data tal, decorrente da entrega de GIA relativa ao mês de fevereiro de 2016, com majoração no campo 56, por entradas com crédito de imposto e importância superior àquela constante no arquivo SPED fiscal transmitida da base de dados da Cefaz e, consequentemente, escriturado nos livros fiscais, registro de entrada e registro de apuração de semestre, então destinados à apuração do imposto. E a acusação 4, também infração relativa ao crédito de imposto, efetuou, em hipótese não permitida pela legislação e na qualidade de contribuinte centralizador dos recolhimentos, recebimento de crédito de semestre no montante tal, nas datas e valores tais, do remetente centralizado ONC, produto distribuidor de produtos hospitalares e oncológicos limitadas, com inscrição estadual tal, conforme se comprova pelos documentos juntados. Nos pedidos informados pelo contribuinte, apurou o saldo credor em suas operações próprias, mesmo desconsiderando as transferências recebidas, essa em desacordo, portanto, com a legislação estadual. Essas são as 4 infrações. Na decisão de primeira instância, houve o cancelamento do item 2, porque os créditos lá da guerra fiscal do CONFAS foram aceitos, né? Enfim, em razão daquela lei complementar, os créditos esses débitos foram remidos e o item 2 cancelado. No recurso de ofício, o parecer da própria representação fiscal pede pelo não provimento de recurso de ofício. Então, esse é o relatório. Passo a palavra para o Dr. Rafael para a sustentação oral. Bom dia, relator Paulo, doutora Aline Toledo, representante fazendária e julgadores aqui presentes. Inicialmente, eu gostaria de pontuar que é a minha primeira sustentação oral aqui no TIT, então peço desculpas por qualquer deslize que eu cometer. E eu preparei uma apresentação para conduzir minha sustentação oral. Vocês me permitem compartilhar minha tela? Permitimos sim, doutor Rafael. Primeiro, bem-vindo e boa sorte aí na primeira sustentação oral. A gente permite as apresentações desde que não tenham cópias do processo, tá? Porque o processo, como ele não é de visualização pública, e por outro lado a sessão então na apresentação não pode ter partes do processo, só por favor, se tiver, aí o senhor passa batido. Perfeito. Pode iniciar. Combinado. Acho que vocês estão conseguindo visualizar minha tela. Então, vou dar início aqui à minha sustentação oral. Bom, senhores julgadores, hoje eu estou aqui em defesa dos interesses da Oncoprod, que interpôs um recurso ordinário sobre a parte remanescente do auto de infração 4.110.603. Partindo para as acusações fiscais, como já pontuado pelo relator, o auto de infração foi lavrado com 4 acusações fiscais. A primeira, por suposta falta de pagamento de ICMS após o fisco constatar divergência entre GIA e SPED. A segunda acusação fiscal, basicamente, decorre de créditos oriundos daquela questão de guerra fiscal, onde foi reconhecido em primeira instância os créditos da recorrente, então não está sendo objeto do presente recurso ordinário. A terceira acusação fiscal decorre também de suposto creditamento indevido de ICMS, também por constar divergência, né, o fisco, entre as informações declaradas em GIA e SPED. A quarta acusação fiscal, igualmente, também decorre de suposto creditamento indevido de ICMS, decorrente de transferência de saldos credores oriundos de estabelecimento filial da recorrente. Antes de adentrar ao mérito, a recorrente pontuou aqui sobre a questão da súmula 10 do TIT, né, que foi recentemente revisada. Embora a súmula 10 não tenha sido especificada no recurso ordinário da recorrente, até porque ainda não tinha sido revisada, a recorrente pontuou na sua peça recursal sobre a necessidade dos juros de mora observar a taxa referencial de Selic, até por conta da farta jurisprudência existente na esfera judicial,
né? Então, por força desses argumentos que já foram suscitados no recurso ordinário e também com o advento dessa súmula 10, a recorrente requer desde já que essa súmula seja apreciada e aplicada no caso, em concreto, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e economia processual. Bom, partindo agora para a primeira acusação fiscal, onde eu vou apontar tanto as questões preliminares de nulidade quanto as questões de mérito, apenas retomando, essa primeira acusação fiscal foi no sentido de que houve falta de pagamento de CMS pelo fisco constatar divergência entre GIA e SPED. Contudo, tem dois pontos aqui que são muito importantes, que a recorrente gostaria de pontuar e chamar a atenção dos senhores julgadores. O primeiro ponto é que há um claro erro de acusação. E por que que a recorrente enfatiza que há um erro de acusação? O auto de infração, ele traz dispositivos que tratam apenas de mero equívoco nas informações das declarações, né, GIA, SPED. Ela não trata exatamente de que houve uma falta de pagamento de CMS, não tem esse dispositivo sendo invocado no auto de infração. Então, esse dispositivo que foi colocado pelo fisco não tem nenhuma relação com falta de pagamento de CMS, o que até dificulta um pouco o contraditório por parte da recorrente, né? Por que que houve falta de pagamento? O auto de infração não traz esse dispositivo. No que se refere ao mérito propriamente dito, a recorrente entende que essa cobrança do imposto é claramente indevida, porque a recorrente ela tinha um saldo credor de períodos anteriores muito mais suficiente para a quitação desses débitos de ICMS. E como todos sabemos, né, o princípio da não cumulatividade é um dos princípios base do ICMS e deve ser considerado. Né? Se a recorrente tinha ali um saldo credor muito suficiente para quitar esse eventual débito, deveria o fisco intimar a recorrente ou considerá-lo antes de lavrar um auto de infração para cobrança de 110, aproximadamente 110 mil reais. Bom, no que se refere a esse erro de acusação, não é o objetivo da sustentação oral ler os dispositivos, mas a recorrente quis transcrever aqui quais foram os dispositivos invocados pelo auto de infração, e batendo o olho de plano, a gente identifica que não fala aqui em nenhum momento sobre falta de pagamento do imposto. No que se refere aos saldos credores, eu pulei, porque eu tinha colocado parte do processo, mas nos autos do processo administrativo, ali consta o saldo credor que a empresa tinha à época, né, mais de 10 milhões de reais, que não foi considerado pelo fisco. Essa informação está nos autos, eu até tinha transcrevido, mas estou pulando para não, por conta da questão de sigilo do processo administrativo. No que se refere à primeira acusação fiscal ainda, a recorrente ela pugna pela conversão do julgamento em diligência para que seja analisada essa questão do saldo credor, que foi completamente ignorada pelo fisco e até em primeira instância administrativa, ou de plano seja decretada até a nulidade dessa primeira acusação fiscal, até porque o dispositivo invocado pelo auto de infração nada tem relação com falta de pagamento de ICMS, como a gente viu. Referente a essa terceira acusação fiscal, eu vou começar agora a introduzir o tema, basicamente decorre de um creditamento indevido de ICMS no montante de 746 mil, após o fisco constatar divergência entre GIA e SPED. Bom, esse creditamento indevido, o fisco ele lançou em face da recorrente por identificar essa divergência entre GIA e SPED. Na GIA, o contribuinte tinha informado um valor aproximadamente de 1.400.000, e na SPED metade, né, 700 e pouco, por isso que deu essa diferença de 746 mil. Por que que eu estou falando isso? Eu vou mostrar logo no próximo slide. Só que aqui, senhores julgadores, eu chamo a atenção de novo de que há um erro de acusação. Os mesmos dispositivos que foram invocados na primeira acusação fiscal do auto de infração também foram invocados nessa terceira acusação fiscal. Então, foram utilizados os mesmos dispositivos que, né, não tem relação com falta de pagamento de ICMS, e duas, não tem relação com creditamento indevido de ICMS. Assim, é realmente um pouco ilógico e o recorrente não consegue compreender o motivo, né, de o fisco ter invocado dois dispositivos iguais e que nada tem relação com falta de pagamento ou creditamento indevido. Relativamente ao mérito propriamente dito, esse é um ponto que a recorrente realmente acha muito relevante e que
novamente foi ignorado tanto pelo fisco quanto em primeira instância administrativa. Na GIA, senhores julgadores, a recorrente prestou ali uma informação de crédito no valor aproximado de R$ 1.400.000. E fazendo prova a esse valor, a recorrente trouxe o livro de registro de entrada, apontando exatamente todas as operações de entrada no período da recorrente. Tem mais de 100 páginas. E esse documento foi completamente ignorado. O livro de registro de entrada, ele traz igualmente o valor de R$ 1.400.000. Realmente, e a recorrente não nega, houve sim um equívoco quando foi preencher a SPED, mas essa prova é vital para que seja reconhecido que não houve um creditamento indevido. A GIA foi feita de forma correta e esse livro de registro de entrada ampara o crédito de 1.400.000. E essa prova não foi analisada, ela minimamente tem que ser analisada. Não pode o fisco simplesmente lavrar um auto de infração por constatar uma divergência sem se atentar às provas que estão nos autos. O fisco deveria apontar que R$ 700.000 desse livro de registro de entrada são ilegítimos. O fisco não fez isso. O fisco não analisou essa prova. Infelizmente, nem a primeira instância administrativa se atentou a esse fato. Então, sobre a terceira acusação fiscal, a recorrente pugna também pela conversão do julgamento em diligência para que essa prova seja valorada, ou ainda, de plano, né, a nulidade por conta desse erro de acusação em virtude dos dispositivos invocados no auto de infração. Para essa terceira acusação fiscal, eu trouxe de novo os dispositivos, que novamente não vou ler, mas são realmente idênticos aos da primeira acusação fiscal, e esse ponto eu pulei porque é uma transcrição da parte dos autos, mas que é a última página do livro de entrada, que compõe, né, toda a soma de todas as operações de fevereiro, e que ali consta o valor de R$ 1.400.000, que foi ignorado pelo fisco. Bom, já partindo para a quarta acusação fiscal, que decorre de creditamento indevido de ICMS no montante de 1.500.000, decorrente de transferência de saldos credores oriundos de estabelecimento filial da recorrente. Tem um ponto aqui que é muito importante também, que é de suma importância para o julgamento do presente recurso ordinário. De fato, a recorrente teve ali um equívoco quando ela fez essas transferências de saldos credores, isso foi confessado pela recorrente, né? Só que a recorrente, com total boa-fé e antes da lavratura do auto de infração, ela neutralizou esse creditamento em sua GIA. Então, antes da lavratura do auto de infração, a recorrente lançou esse débito em GIA no valor de 2.400.000. O fisco, curiosamente, né, nunca quis saber a origem desse débito, mas que ele foi lançado justamente para neutralizar esse creditamento que a recorrente constatou após verificar a contabilidade, né, dos últimos anos e para não ter nenhum problema. Só que, curiosamente, veio essa lavratura de auto de infração. A recorrente juntou nos autos essa GIA e com valores pormenorizados da origem, né, desse débito, por que foi lançado esse débito, mas também foi ignorado tanto em julgamento de primeira instância quanto o fisco ignorou, né? Se o fisco tivesse intimado o contribuinte antes de lavrar o auto de infração, talvez nem haveria que se falar nessa discussão administrativa nesse momento. Eu vou pular essa parte porque são cópias dos autos, mas basicamente a recorrente pugna no que se refere a essa quarta acusação fiscal, também na conversão do julgamento em diligência, senhores julgadores, porque são provas que realmente não foram apreciadas e são muito importantes para o julgamento desse processo administrativo, né? A Oncoprod é uma empresa, brevemente contextualizando, é uma empresa que ela comercializa medicamentos voltados ao tratamento de câncer, então é uma empresa que detém muitos benefícios fiscais, incentivos fiscais, ela sempre busca estar em linha, em conformidade com as legislações, e a Oncoprod sempre agiu de boa fé, ela sempre juntou muitos documentos, tem mais de 9.000 páginas dos presentes autos, né, e são provas que não foram analisadas, então é algo que tem que ser visto, até para evitar levar uma discussão na esfera judicial, ter perícia e ter condenação, né, em face da Fazenda. É do próprio interesse do Tite que essas provas sejam valorizadas e essa discussão seja minimizada o máximo possível na esfera administrativa. Bom, fazendo um breve resumo do recurso de ofício,
a própria representação fazendária, ela pugna, né, pelo não provimento do recurso de ofício, suscita ali um ponto de nulidade da decisão por força de inépcia, mas é algo que, independente se for nula ou não, o ponto é que a própria representação fazendária reconheceu também os créditos de 30 milhões relativos àquela segunda acusação fiscal e pugna pelo não provimento. Então, no nosso sentido também, né, a recorrente pugna pelo desprovimento do recurso de ofício interposto pela representação fazendária. E já finalizando minha sustentação oral, senhores julgadores, partindo para os pedidos. Primeiramente, a recorrente pugna pela aplicação da súmula 10 do TIT, para que seja, né, aplicado os juros à taxa Selic. No que se refere aos itens 1 e 3 da acusação fiscal, o imediato cancelamento do auto de infração, em virtude dos dispositivos legais que foram invocados no auto de infração, que nada se relaciona com falta de pagamento de CMS ou creditamento indevido de CMS, ou ainda conversando julgamento em diligência, né? Como eu disse anteriormente, tem documentos imprescindíveis que foram 100% ignorados, tanto pelo fisco quanto em primeira instância administrativa. No que se refere ao quarto item da acusação fiscal, a conversão do julgamento em diligência igualmente, para que as provas sejam apresentadas pela recorrente, sejam analisadas. E, por fim, o desprovimento do recurso de ofício. São esses, em síntese, os pontos da minha sustentação oral em defesa da Oncoprod. Muito obrigado, senhores julgadores. Obrigado, doutor Rafael, pela sustentação oral. Parabéns pela primeira. Foi muito bem, muito objetivo, e a apresentação também ajudou bastante. Ajudou tanto que eu fiquei com uma dúvida. Não sei se o senhor sabe de cabeça, doutor Rafael, estou até procurando aqui nos autos, mas com relação ao item 4, o senhor mencionou que a empresa fez a correção, né, da transferência dos créditos antes da lavratura do auto de infração, mas foi antes de qualquer notificação também? Porque eu vi que teve uma notificação nos autos, sim, pré-lavatura. Agora eu fiquei na dúvida. Estou Olha, procurando aqui. senhor relator, essa retificação na GIA foi feita em 2017 e o auto de infração veio em 2018. Honestamente, não vou saber te falar de pronto se foi antes ou depois de alguma notificação, mas foi um ano antes da lavratura do auto de infração. Ah, é que você tem se já iniciou a fiscalização, aí também. Eu vou. Como me surgiu essa dúvida e eu vi que também eu esqueci no meu voto não estava contemplado a questão do erro de capitulação do item 3, eu só me falei disso do item 1, eu vou pedir para retirar o processo de pauta e para verificar essas duas questões, para não julgar com nenhuma dúvida, e retorno o julgamento quanto antes desse processo, se possível até a semana que vem, tá bom? Perfeito. Muito É, obrigado, senhor relator. eu agradeço a todos, peço desculpa por essa retirada de pauta, mas eu vou esclarecer essas questões para não julgar com nenhuma dúvida e retorno esse processo para julgamento o mais rápido possível. Estou até já devolvendo o processo para pauta. Então, eu retiro esse processo de pauta e, com isso, a gente encerra o julgamento de Oncoprod, distribuidora de produtos hospitalares e oncológicos limitada, agradecendo a presença do Dr. Rafael. Obrigado, senhor relator e julgadores. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, tenha um bom dia. Doutor Paulo, se me permite falar, acho que você fez correto, viu? Eu também fiquei com dúvida aqui olhando o auto de infração. Mas depois eu até achei depois a gente vou ter que analisar com calma e a gente volta a discutir. Eu achei uma notificação aqui também. De 2018. Mas vamos lá, eu vou olhar tudo com calma depois, ver exatamente o que foi retificado aí, se é exatamente sobre esses pontos da autuação. Mas nós encerramos o julgamento desse processo, vamos para o próximo, que é o auto de infração 4097698, do autuado CP Comercial S.A., é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Ítalo, não tem pedido de sustentação oral. Então, eu passo direto a palavra para o relator, Dr. Ítalo, por favor. Obrigado, presidente. Bom dia a todos novamente. Trata-se aqui de recurso ordinário. Originalmente, ele já foi julgado e foi distribuído à Câmara Superior através de recurso especial. Em voto de relatoria, Dr. Carlos Almérico Badia decidiu-se por acolher a pretensão fazendária, o recurso especial era da Fazenda, dando provimento ao recurso especial para anular a decisão anterior
determinando seu rejulgamento. No ponto, eu rememoro aqui que a recorrente em sede de recurso ordinário defendeu a nulidade do auto de infração por suposto descumprimento do artigo 85b da 6374, que já estaria vigente à época da lavratura e que supostamente impediu a recorrente de aproveitar o referido benefício, causando aí prejuízo e discriminação em relação aos demais contribuintes de ICMS, pleiteou que fosse anulado o auto de infração para que outro fosse lavrado para constar essa indicação. Em voto anterior, foi dado provimento ao recurso ordinário, acolhendo essa pretensão, e o que motivou a interposição do recurso fazendário, a Câmara Superior anulou, como já dito, e digo eu que, feito esses necessários introitos, retorna ao recurso ordinário para rejulgamento. Por primeiro, aqui anoto que, quando de sua defesa inaugural, os únicos argumentos manejados pela recorrente foram questões envoltas em juros e multa, né? E digo que basta uma breve leitura para verificar que argumentos relativos a essas nulidades apontadas foram trazidos ineditamente apenas em um segundo recurso ordinário, visto que na primeira insurgência recursal esses argumentos não foram trazidos, o que para mim tornam essas questões preclusas. Nesse sentido, ainda que versem as supostas nulidades do lançamento de ofício, ainda que versem sobre essa suposta nulidade, entendo que tais matérias não alcançam o conceito de questão de ordem pública e, portanto, se sujeitam à preclusão, e por não terem sido ventilados em momento processual adequado, entendo que incabível seu conhecimento nessa instância. Por isso, o dispositivo, vocês verão que eu opinei pelo conhecimento parcial do recurso no ponto. Então, opino por não conhecer desses argumentos envoltos relativos à nulidade. Na hipótese de se entender pelo conhecimento, eu aprecio também, né? E digo que sem razão a recorrente, ao defender que sua confissão já existia antes mesmo da lavratura do auto de infração. Refere-se a recorrente a uma mensagem eletrônica datada de 7 de 2017, no qual esclarece que, devido ao grande volume de operações que realiza, aliado ao fato de que cada estado possui uma alíquota, a notificada acabou por realizar os lançamentos de forma equivocada, gerando diferenças de ICMS-ST. E sob a forma de denúncia espontânea, que entre aspas, né, porque friso que não havia na época espontaneidade, pleiteou a exclusão de qualquer penalidade. Digo que, cronologicamente, tal mensagem deu-se um dia após a publicação da Lei 16.497, mas antes da publicação do decreto 62761 de 2017. Assim, a mensagem eletrônica que denunciou espontaneamente o cometimento da infração, quando não havia mais espontaneidade, não corporifica em nenhum aspecto a exigida expressa confissão retratável do débito, que, à luz do parágrafo 1º do artigo 527C do regulamento, deverá se dar no prazo da apresentação da defesa e se somar à formal renúncia ao contencioso administrativo. Lavrado o auto em 22 de 8 de 2017, já vigendo a Lei 16.497, não se identificou qualquer interesse da recorrente formalizar sua confissão. Aliás, a própria impugnação não se compatibiliza com o suposto interesse em confessar o débito e renunciar ao contencioso administrativo. E nem se diga que a ausência de implementação dos sistemas necessários para a automatização do cálculo da redução das penalidades, a que se refere o 527C, que demorou meses para se concluir, impediria o aproveitamento da benesse, visto que a recorrente nem mesmo sugere que, à época, procurou aproveitar os benefícios de redução previstos no artigo 85b. Em verdade, pleiteia a recorrente o aproveitamento de benefício que jamais pretendeu usufruir, por isso estou afastando o argumento. Quanto ao pleito de nulidade por apresentação de demonstrativo fiscal sem discriminação individual dos documentos fiscais e provas de sua integralidade, afasto-o prontamente.
Embora defenda recorrente que não há discriminação individual da totalidade dos documentos, vez que as folhas 06 até as folhas 60 há demonstrativo denominado Relação das Notas Fiscais Eletrônicas, onde encontram-se relacionadas todas as notas fiscais objeto do auto de infração, discriminadas individualmente por chave de acesso e outros dados dos documentos fiscais. Nesse sentido, o parágrafo 1º do artigo 22 é cristalino ao dispor que o sujeito passivo poderá contraditar o demonstrativo elaborado pelo fisco, fazendo de forma objetiva com indicação precisa do erro ou incorreção, e não é o que se extrai do argumento da recorrente, tratando a suposta nulidade de forma genérica, sem especificar quais operações não estariam na planilha com a correta indicação da chave de acesso da nota fiscal. Ainda pleiteia a nulidade, expondo que uma vez que não analisa qualquer elemento de prova ou mesmo argumentos apresentados, limitando-se a apresentar fórmulas genéricas pré-fabricadas, bem como quanto à decisão anterior desses autos pelo mesmo julgador e fulcralmente anulado por esse TIT. Respeitosamente, questiono aqui que provas não teriam sido apreciadas, né? Quais argumentos não teriam sido apreciados. Evidentemente, digo aqui que não há qualquer nulidade do auto de infração, não especificando não especificando o recurso a que ponto da decisão a qual ela se refere. Quanto aos argumentos de atualização do auto de infração sobre a aplicação da multa sobre o valor atualizado do juro, cito a súmula 13, e quanto ao argumento de ilegalidade dos juros superiores à Selic, cito a súmula 10, de forma a acolher esse ponto aqui. E digo que estou conhecendo o recurso ordinário parcialmente, e nessa parte conhecida estou dando parcial provimento, então somente para reduzir os juros à taxa Selic por todo o período objeto da autuação, nos termos da súmula 10, em sua nova redação, como voto, e já vou lançar o voto, presidente. Perfeito, obrigado, doutor Ítalo, pela leitura do voto. A palavra está aberta para todos os integrantes da Câmara para debates. Se ninguém tiver nenhum... Doutor Ítalo, deixa eu tirar algumas dúvidas, por favor, que eu achei bem confuso aqui, principalmente as peças defensórias aqui. Inicialmente, pelo que eu entendi, na defesa, o contribuinte confessou o débito, mas falou que queria pagar com os descontos do parcelamento especial, certo? Ele só questiona juros e multa, porque não tinha dado os descontos daquele parcelamento. Originalmente, sim. A defesa não é feita com base nessa premissa. Ela só discute juros e multa. Aí no recurso ele pede a nulidade, porque esse auto de infração teve tratamento diferente de outros autos de infração em razão desse parcelamento, e essa nulidade foi dada, foi isso? Isso. Da primeira vez que esse recurso veio a julgamento por Câmara Ordinária, nem me recordo se foi a primeira vez ou já havia sido... Acho que foi a primeira, só teve um julgamento da 12ª Câmara. Né? Não, teve 2 julgamentos. Um primeiro foi distribuído primeiro à 15ª Câmara Julgadora. E naquela oportunidade anulou-se a decisão a qual. Ah, tá, verdade. Então, no primeiro julgamento em Câmara Ordinária, o processo voltou para a primeira instância. No segundo julgamento em Câmara Ordinária, o processo subiu para a Câmara Superior. Esse é o terceiro. Aí a Câmara Superior anulou exatamente porque isso não tinha sido alegado em sede de recurso ordinário, é isso? Porque assim, só para chegar no final, para explicar minha dúvida, talvez faça mais sentido. Pelo que entendi, ele só rebateu multa e juros na defesa. Sim. No recurso, ele alegou uma nulidade, que foi reconhecida pela 12ª Câmara, e a decisão da 12ª Câmara foi alegada. Então, você não reconheceu esses argumentos de nulidade, porque ele só foi apresentado em recurso, certo? Exato. E o argumento de defesa, ele só bateu no multa e juros, porque, pelo que eu entendi, ele falou assim, já tinha um parcelamento em vigor, mas não tinha ainda regulamentação, e aí ele fez manualmente com o posto fiscal e não foi reconhecido, foi isso? O argumento dele foi que essa questão de confissão, ela foi feita através de uma mensagem por e-mail
Eu não tinha regulamentação. A autoridade fiscal, basicamente dizendo que ela admitia o cometimento infracional, né? Mas sem nenhuma formalização propriamente dita, né? Não houve, por exemplo, a protocolização de algum requerimento formal para que isso fosse apreciado. Basicamente, se admitiu que cometeu, mas não formalizou de forma alguma. Aparentemente, aí ocorreu dentro de um limbo legislativo, né, em que tinha acabado de ser editada a lei sem regulamentação. Então, é um ponto delicado. E depois tem uma petição agora antes do julgamento que ele confessa de novo o débito, por isso que eu achei confuso. Mas, e nesse limbo legislativo, desculpa que eu não olhei isso antes, a lei do parcelamento fala que ela estava em vigor a partir da publicação ou falava que que o parcelamento só ia valer a partir da regulamentação que seria feita posteriormente? Eu posso pedir vista desse caso, só porque eu fiquei nessa dúvida? Porque, assim, se a lei não fala nada, na teoria ela está valendo a partir da publicação, né? Eu não... imediatamente, assim, eu não sei a resposta, então seria interessante o senhor verificar Doutor esse Paulo, ponto. com licença. Por favor, doutor. Se a lei não fala nada, não são 45 dias, de acordo com a lei de introdução? Então tem que analisar essa questão, porque eu acho que esse vacatio legis de 45 dias depende da matéria que a lei trata, né? Não sei se parcelamento entra nessas matérias. Se eu não me engano, a lei de introdução, a lei LINDB agora, né? Ela não fala, ela não trata de forma específica, ela fala que se a lei não diz, são 45 dias. E a lei de fato não diz? Isso que a minha dúvida é essa também. E se eu não me engano, só para tentar dar mais um pouco de colorido à discussão, ele teria que ter confessado, dito quanto ele deveria e aberto mão formalmente do processo administrativo, que parece que ele não fez. Que assim, o que ele fala, pelo que eu li aqui da defesa, porque o recurso vai um pouco em outro sentido, tá bem, o contribuinte também deixou um pouco confusa a questão, ele fala que teria confessado muito antes da lavratura da auto de infração, né? Então, se ele tiver correto, nem tinha que ter sido lavrado o processo, nem tinha que existir esse processo administrativo. Mas, enfim, se vocês me permitirem, até para aproveitar que a gente está com menos processo aqui para relatar, eu queria pedir visto só para tirar todas essas dúvidas e voltar para o julgamento, perfeito. Tá bom? Doutor Ítalo já registrou o voto, não vou solicitar vistas. Concedida a vista. Peço desculpa, mas vamos aproveitar que a gente está com esse tempo para julgar todos os processos sem ter dúvida nenhuma. Claro, claro. Perfeito. Então, concedidas as vistas, eu encerro o julgamento do caso CP Comercial S.A. Deixa eu só ver, acho que eu acabei não encerrando o julgamento do processo anterior. Ah, não, está encerrado sim. Está encerrado. Bom, então encerramos o julgamento dos dois processos da pauta de hoje. Eu encerro aqui a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. Ata gerada. Então, eu agradeço a presença de todos hoje, especialmente o Dr. Vinícius e a doutora Luciana, que substituíram aqui e ajudaram a gente a realizar a nossa sessão de julgamento. Dr. Ítalo, doutora Aline, muito obrigado. E peço, por favor, ao AGUS que encerre a transmissão e a gravação e declare encerrada a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 22 de setembro de 2022. Por favor, Jailson.